pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma live aqui ao vivo. E hoje quem vai estar na nossa live é o Rafa. E eu vou estar aqui como mediadora, vivendo essa experiência também. Eu vou aguardar o pessoal entrando aqui para a gente poder começar o nosso bate-papo de hoje. A gente teve um imprevisto, né? A live hoje ia ser com a Sophie, mas ela teve um imprevisto. E então seremos eu e Rafael que vamos tocar o terror aí hoje. Rafa já entrou, a Gleice, minha amiga, está aqui. Bacana. Eu vou chamar o Rafa aqui. Gente, eu tô um pouquinho perdida nesse negócio. Espera aí. Deixa eu ver. O Rafa vai entrar aí. Aê, Lidinha! Me socorrendo aqui, porque eu tô perdida nesse negócio. Tá nada. Larga de modéstia, mulher. E aí? E aí, como é que tá as coisas? Tudo beleza? Graças a Deus, tudo bem, e você? Tudo ótimo também. Eu Tá fiz bom. Eu comentei aí, né, recentemente que nós não teríamos rupturas no projeto, Exato. acontecesse o que acontecesse. Hoje a gente foi pego de surpresa mais uma vez, mas por um motivo de força maior. E eu gostaria de começar, Lidinha, inclusive fazendo algo bem diferente hoje. Deixa eu só Sua ajustar mãe, aqui meu sua mãe tá celular. dizendo que é marmelada. Hã? A sua mãe tá dizendo que é marmelada. É. Será que hoje a gente vai Esse passar, povo tá com ciúme, Rafa. será que hoje a gente vai passar 3 horas na live? Ah, vamos fazer vigília. Bora. Lidinha, vou Sim. fazer o seguinte. Só algo que eu tenho feito padrão. Eu tenho colocado comentário aqui, até porque eu vejo que no Connection, muitas vezes, o pessoal entra e sai porque não entende. Às vezes acha que é simplesmente um bate-papo, não entende às vezes, ou até às vezes não tem paciência de entender o que é que a gente está fazendo aqui, né? Então, para a Sim. gente continuar, eu vou botar aqui o seguinte: o tema da live. Aí você vai fazer uma tarefinha aí. Clica aí no tema que eu digitei agora, porque só você Sim. consegue fixar. Você vai clicar no tema da live aí, clica. Aí você clica no botãozinho segura. Aí ele vai aparecer a opção fixar comentário. Aí você fixa o comentário e deixa ele aí, que aí para as pessoas que por algum acaso passar aí pela live, essas pessoas elas vão ter a Qual oportunidade de botão? entender um pouquinho o que a gente está falando. Vê se você consegue fazer aí. Qual botãozinho? Não, você. Sim. Você vai clicar em cima do comentário. Bota o Ah, dedinho em cima do comentário e segura. Vê se aparece aí para você fixar comentário. não, não apareceu. Ele já até passou. Põe de Não, novo, por não favor. apareceu, não? Baixa um pouquinho assim ó, no seu celular os comentários, só para você ver se você consegue fixar. Se não conseguir também, não tem nada, não. A gente pega e segue aí. Não, não tá aparecendo para mim. Então, pronto. Vamos deixar assim mesmo, normal, e a gente vai seguir. Vamos começar daquele jeitinho? Você Vamos faz embora. primeiro uma apresentação, pessoal, e depois eu me apresento e a gente começa a liberar aí os conteúdos. Ok. Para quem não me conhece, meu nome é Lídia e sou aqui de BH.
conheci o Rafa no Método IPE. E a gente vem fazendo essas lives, cada dia com um tema, com um assunto. E hoje nós vamos falar sobre o ciclo, né? Foi o que o Rafael escolheu. Como eu havia falado no início, a gente teve um imprevisto, né? Com a pessoa que ia fazer a live hoje, seria um outro tema. Mas como Rafael decidiu não interromper, né? Nós entramos aqui hoje para falar sobre o ciclo. Então, se você tiver alguma pergunta, se você tiver algo a acrescentar, fica à vontade, né? Nós estamos aqui para somar, para aprender uns com os outros. Vai aí, Show, Rafa. show de bola, Lidinha. Eu sou o Rafael Bacelar. Eu estou aqui porque passei por vários ciclos e provavelmente esses ciclos eles não vão encerrar aqui. Eles não são controlados por mim. Eles são controlados por alguém muito mais superior a mim, né? Mas que me deu uma missão aqui nessa terra. E entre essas missões, eu creio que esse Connectio talvez tenha sido a missão do Start. É a missão da gente fazer algumas coisas novas, é a missão da gente se conectar com pessoas novas, é a missão da gente tentar, com a nossa, digamos assim, a nossa naturalidade humana, a gente simplesmente se conectar à fonte e se permitir, entendeu? Que ele simplesmente seja o instrumento, que nós sejamos o instrumento o tempo todo para ser utilizado por ele. E eu fui a pessoa que fui utilizar, que fui usada por Deus para iniciar esse projeto. Quando veio o desafio do Connectio, eu tive a ideia, e como eu já tinha falado aqui antes, aqui nas lives, todas essas ideias que eu tenho de desafio agora, eu tenho me colocado uma pressão muito grande de energia, porque o que vem de ideias, eu automaticamente coloco em ação logo de imediato. Porque a gente só consegue evidenciar se algo ele é tipo assim, real ou não, se a gente realmente colocar algo em teste, né? E aí foi criado esse projeto. Eu estou muito feliz, a gente está na reta final do projeto, mas assim, quando eu ouço os feedbacks e simplesmente pelo fato do tanto de conexão que a gente criou, eu acho que já valeu super a pena. Eu me sinto muito feliz, Lidinha, estar contigo novamente. Eu já falei algumas vezes contigo no WhatsApp aí, entendeu? Falar com você sempre transmite uma paz muito grande. Você tem uma paz aí nessa voz, nessa tranquilidade que você passa pra gente, tá bom? E Inclusive, eu tem que vou. quebrar esse mito, hein? É, Porque senão depois eu não sou muito da paz assim, não. Eu sou meio do barulho e mas aí que é bom. É porque você é de um barulho estratégico, vem capaz, o povo fica assim aí desconhece. Aí quando chega que vem Deus que usa, vai dizer, isso é pão um da arrebentada. processo, é um treinamento, porque lá em casa todo mundo fala alto, sabe? Né? E a gente vai empolgando e vai aumentando o volume, então isso é um processo, isso é um trabalho, mas glória a Deus por isso. Eu já ouvi isso de outras pessoas e isso é bom, muito bom. Uhum. Então, Lidia, é o seguinte, eu não vou me estender muito mais nessa apresentação. Só queria passar um pouquinho uma tarefinha, queria que vocês convidassem outras pessoas aí para estar na live. A gente vai falar de ciclos, é um tema muito que aborda diversas coisas. Eu Sim, vou ser muito sincero, quando hoje aconteceu o contratempo da SOF, e assim, eu queria até assim que a gente tivesse realmente oração para que as pessoas, para que Deus consolasse o coração dela. A gente nunca, mesmo que a gente entenda do mundo espiritual e tal, mas nunca o material a gente desapega um pouquinho tão fácil, né? Porque sim. a gente saber que a gente não vai ter mais contato com aquela pessoa que a gente amava tanto e tal. Então, eu acho que precisa realmente sempre que nessa parte aí o espiritual ele esteja mais alto para que a gente consiga entender que o dono da vida ele controla tudo, que isso tem também uma explicação, né? Que se a gente não entende, que não cabe a gente estar questionando, cabe a gente aceitar e pedir a ele só simplesmente que console os nossos corações e que a gente dê seguimento aos ciclos, né? Isso, porque agora isso também faz parte de um ciclo, né? É um Exato. ciclo na vida dela. E eu quando teve esse contratempo me pegou também desprevenido, como me pegou desprevenido esses dias aí que eu falei um pouquinho sobre
sobre o valor do desconhecido. E aí veio rápido assim, né? O próprio evento me fez despertar o tema ciclos, né? Para a gente falar um pouquinho de ciclos. E não preparei assim, preparei uma aula, preparei um gibi, eu só escrevi aqui para você ter ideia, para você não dizer que eu só preparei tópicos aqui, eu botei uns nomezinhos assim e falei, pronto, eu vou falar. Pequeno, mas Eu eu vou também falar dei uma sobre. pesquisada rápida, anotei algumas coisas, porque eu falei, gente, estou mais do que pega de surpresa no desconhecido. Então, tem que ter alguma coisa aqui para eu ter uma noção do que vai acontecer. Mas Com vamos lá. certeza. O conteúdo, Lidinha, que a gente vai passar aqui, eu tenho certeza absoluta que hoje, como a, eu pedi os insights, digamos assim, para a gente não afastar quem é descrente. Verdade. Eu pedi simplesmente para ser utilizado, né, como ferramenta, talvez, para passar algumas mensagens que podem tocar a sua vida. Então, o que é que a gente vai falar de ciclos? Vamos falar de ciclos e iniciar com natureza, né? Os ciclos da natureza, eles são formados por 4 ciclos. Isso aí até a própria ciência explica do ensino infantil, né? Que é o nascimento, o crescimento, a reprodução e morte. Quando a gente fala de natureza, a gente está falando de matéria. Então, a gente está falando do nosso corpo humano, que ele se materializa através de tudo que a gente já conhece, né? A parte da ovulação e tal, e aí surge uma nova vida. A gente nasce, a gente tem aquele processo de crescimento, a gente vai seguindo esse ciclo e vai, reproduz, morre e tal, e tem esse ciclo. Eu separei, como a gente é um ser tricotômico, eu separei a natureza, que é a parte do corpo humano, o espiritual e a alma. E Sim. assim, muitos se parecem, mas alguns têm algumas diferençazinhas. O espiritual a gente também nasce, né? A partir do momento que a gente entende que a gente não é simplesmente um corpo que está aqui na Terra, mas a gente entende que tem coisas que, como a live que eu falei, tem coisas misteriosas que a gente ainda descobriu, mas que a gente começa a se questionar e começa a tentar entender um pouquinho. A gente começa a valorizar o Criador de tudo, a gente começa a despertar o nascimento desse ciclo espiritual. E assim como o nascimento, a gente tem o crescimento também, quando a gente se permite estar conectado com a fonte, quando a gente se permite evoluir nesse processo. Então tem o crescimento também. Tem a reprodução, que são as sementes do que a gente planta. Eu acho que eu, inclusive, tenho feito isso. A minha reprodução, assim, a mais atual é o Connect, quando a gente se conecta com pessoas e a gente vai fazendo determinadas coisas, a gente vai sendo instrumento para a gente utilizando e ensinando determinadas coisas que simplesmente Deus passa para a gente através de simplesmente experiências de vida. E a palavra morte, quando a gente fala na área espiritual, ela pode soar um pouquinho estranha, né? Porque muitas vezes a gente conversa a respeito da parte espiritual e a gente fala o tempo todo de vida eterna, né? Então, eu creio que isso difere um pouquinho no espiritual. Então, para não causar um pouquinho uma interpretação meio que duvidosa, a morte na área espiritual, ela é marcada mais pelo renascimento, que é o momento em que a gente vai ter, digamos assim, um mistério, né? Algo muito novo que a gente vive sonhando que aconteça breve, né? E Verdade. quando a gente vai para o campo da alma, a gente segue essa mesma linha, né? Que é o nascimento, o crescimento, a reprodução e a morte. E eu utilizei no campo da alma, como é o campo das ideias, algumas coisas. Porque eu creio que, assim, a parte da natureza já é algo que a gente já entende bastante, um pouquinho a gente já compreende algumas coisas. Mas a parte espiritual e o que é voltado para a alma, a gente ainda, talvez algumas pessoas tenham um pouquinho de dúvida ainda. Então, na alma, o nascimento é quando a gente desperta para entender que nós somos seres pensantes, que nós reproduzimos o tempo todo coisas, realidades, que essas realidades podem ser transformadas, inclusive, no mundo real. E esse ciclo é marcado por ideias e por projeções de futuro criadas em nossa mente. O crescimento são as evidências. É a partir do momento que a gente acredita, que a gente tem tanta fé de que aquilo que foi criado na nossa mente, ele é real, que a gente começa a agir como se aquilo já existisse.
Então, são aquilo que é feito, o quê? São os testes, as ações e o que é evidenciado a partir daquilo ali. A reprodução são o impacto que isso causa, porque isso aí tem uma ligação totalmente direta com a prosperidade. Quando a gente começa a ativar a parte da alma e a gente entende que realmente existe coisas que está aqui dentro e que essa coisa é o start para mais coisas acontecer, a gente não consegue mais ficar parado no mesmo lugar. A gente não consegue simplesmente ter as coisas simplesmente para nós. A gente quer realmente impactar a vida das pessoas, quer mostrar que existem muitas coisas além do lado financeiro, do lado material, de simplesmente nascer, crescer, reproduzir, morrer. Então a gente começa a entender, compreender que tem coisas que a maioria desconhece, mas que essas coisas elas são factíveis, elas existem, elas são evidenciadas, só que é uma grande minoria que começa, que entende disso. Por quê? Começa primeiro parte da fé, da crença, da gente acreditar que existe coisas que a gente cria no nosso pensamento, e que quando a gente começa a criar, a gente começa a ter atitudes e ações para que aquilo ali se torne realmente real. Uma coisa que a gente, uma tarefinha que a gente pode fazer que evidencia isso, é simplesmente a gente tá nos testando o tempo todo. É como se fosse assim, Lindinha. Porque a Lindinha trabalha com micropigmentação. Porque tem pessoas que trabalham com micropigmentação e têm um resultado, porque eu tenho esse resultado. Então, se eu começar a acreditar que eu tenho capacidade de ter aquele resultado até maior, eu tenho que começar a visualizar aquilo, e quando eu começo a visualizar aquilo, eu começo a ter ações para que aquilo aconteça, e obviamente aí vem o que? As evidências, os testes, as ações. E na consequência vem a questão da prosperidade, que é quando a gente tem dentro da gente o seguinte, que tudo aquilo que vem e que a fonte nos disponibiliza através da natureza, ou através de sinais da própria natureza, seja da natureza humana, das conexões que a gente faz, ou até através do simples cair de uma folha, e que a gente consegue identificar aquilo como um sinal relacionado a alguma coisa, a gente entende que a gente não tem que reter nada. Tudo aquilo que vem do campo da alma, do ciclo, a gente tem que liberar, porque quando a gente libera, a gente abre automaticamente um espaço para que seja derramado mais e mais e mais, entendeu? De conhecimento, e esses conhecimentos a gente sabe a ligação diretamente de quem é. Então, a reprodução é os impactos do resultado. Pode falar, só te interromper um pouquinho, você está falando sobre essa questão, né, da gente mentalizar, da gente compreender que a gente pode mais. Eu estava até vendo aquele vídeo sobre o poder do pensamento, né? E uns chamam de poder do pensamento, a gente pode entender como fé, né, da velocidade que isso tem. Então, se você crê que você pode ter um resultado melhor, de que você pode chegar naquilo, né, você vai, igual você falou, fazer por onde aquilo acontecer, você vai alcançar, então é um ciclo, né? Você lança a semente, você vai fazer por onde aquilo aconteça, né? Você vai arar a terra ali para que esse ciclo se complete e você vai alcançar muito, muito além do que você esperava, né? E automaticamente a gente transborda isso na vida das pessoas. Não tem como reter. Se você consegue um resultado além, você vai transbordar isso na vida de alguém. Seja com o seu trabalho, seja na vida espiritual, não tem jeito. Se você busca mais, você vai alcançar, você vai transbordar, isso vai atingir alguém, né? E vai virando um ciclo. Exatamente, Lidinha, é isso mesmo. Quando você ativa essa questão de prosperidade, automaticamente o financeiro ele vem em consequência a isso. Você simplesmente faz. Uma certa feita, eu assisti uma live que tinha o Adib. Eu não sei se você conhece. O Adib ele é dono da CIMED, né? Ele tem até uma linguagem que ele fala, que é Fly Now, né? Voe agora. E ele falava uma coisa voltada para a questão da liderança, e a liderança ela tem a ver com a prosperidade. Por quê? Porque o líder, ele não procura desculpa, ele simplesmente tem as ideias, acredita que aquilo ali já existe, dá o segmento naquilo ali e o resultado ele vem por consequência. Então ele não procura desculpa, ele procura respostas. Então quando ele procura resposta, ele faz pergunta para achar a resposta e toma as atitudes. E ele não tem receio do que a atitude dele vai tomar. Porque até mesmo se a atitude for julgada por quem está do lado de fora com uma atitude negativa, entendeu? Ele entende que aquilo ali não é negativo, porque ele não entende aquilo ali como um fardo, mas ele entende aquilo ali como um aprendizado. Então o líder o tempo todo, ele é aquele escudo, digamos assim, de guerra. Que ele está ali para receber flechada,
mas ele sabe que cada cicatriz daquela marca um ciclo também. Então, quando a gente fala de ciclos, a gente está também falando que o quê? Essas marcas e esses ciclos vai levando a gente para a gente estar num processo de evolução o tempo todo, entendeu? E aí, o que acontece? Quando a gente fala nessa questão de alma, a gente tem também a questão do resultado, da morte. Não é a morte da alma, Lidinha. Entenda bem. Cada parte que a gente fala, eu falei sobre a natureza, eu falei sobre o espiritual, eu tenho falado sobre a alma. Quando a gente fala sobre a morte da alma, não é que a gente vai morrer. Quando a gente tem uma ideia muito boa, eu costumo falar que no mundo empresarial, o mais libertador não é simplesmente você criar algo e ter resultado financeiro, mas você criar algo, ter resultado financeiro e chegar um momento que você vai ser libertado daquilo. Entendeu? Se você for parar para observar todas as pessoas que são prósperas e conseguir atingir o resultado financeiro também, você observa que eles participaram do ciclo de desligamento daquilo que outras pessoas às vezes não entendem. Fala assim, rapaz, isso aí é extremamente rentável. Por que essa pessoa está passando para frente? É porque, da mesma maneira com os nossos pensamentos, no início da alma, que está através do nascimento, das ideias, daquilo que a gente vai fazer para transformar aquela ideia em algo material, da reprodução, que é a partir do momento que eu prospero na vida das pessoas e levo as pessoas ideias novas para que a minha ideia chegue ali e seja processada e talvez leve para o nicho de mercado dessa outra pessoa e leve ainda a ter resultado em uma coisa que é totalmente distinta, mas que são complementares. Então, o que acontece? A morte, quando a gente fala no campo do ciclo da alma, ele é o desligamento que a gente tem da ideia, daquilo que foi criado, entendeu? Daquilo que a gente criou, daquilo que a gente cresceu, daquilo que a gente reproduziu, mas que chega também a um processo, a um ciclo de fim. É quando eu pego aquela ideia e falo, pronto, aqui agora já chegou o meu momento disso aqui. Agora isso aqui tem que ser uma realidade para outro e eu tenho que abrir o caminho para um nascimento novo, para um crescimento novo, para uma reprodução nova e para depois também encerrar um ciclo. Então, assim, tanto nos três campos, né, do ser humano, como eu falei, que a gente é tricotômico, do material, as coisas acontecem muito similares, só que a gente precisa identificar, porque a gente precisa identificar para a gente estar em equilíbrio entre esses três. E agora o que eu queria falar relacionado a isso? Que agora eu vou dar... E às vezes estou olhando pro ladinho aqui, viu que hoje meu príncipe está aqui do meu lado, deitadinho no meu colo. Ele grudou comigo, que eu cheguei tarde, ele grudou aqui, tá aqui. Tá dormindo já, mas tá aqui recebendo até as mensagens da live também. Eu ultimamente, eu falei aqui sobre insight, a gente falou sobre a mentalização, mas a gente tem visto muita gourmetização do que já existia. O que é que já existia? Verdade. Todas as coisas já existem, Deus existe, é nosso Pai, nossa fonte, mas por causa de pessoas, de correntes, que às vezes levam um Deus de uma forma chata, uma mensagem muito agressiva, cria bloqueios na mente das pessoas. Aí as pessoas começam a gourmetizar a coisa. Quem tem contato com a fonte começa a gourmetizar. O insight nada mais é do que uma clarificação do que Deus está passando para você, a fé, as mentalizações, e a gente vem gourmetizando as coisas. Mas todas as lives que foram ministradas aqui, que eu dava algumas contribuições, desde o início do Connect ATK, quando eu entendi o princípio da questão da prosperidade, eu orava antes e eu pedia alguma mensagem. E às vezes eu procurava algumas coisas também no YouTube de alguns pensadores, alguns mentores. E aí hoje eu estava pedindo uma mensagem e vi um livro falando sobre uma passagem que tem em Mateus 8:2 que fala sobre o leproso. E nessa mensagem que fala sobre o leproso, me remeteu muito à questão do ciclo. Por que me remeteu à questão do ciclo? Porque o ciclo, para que ele seja sequente e que ele siga algo natural, ele precisa do entendimento da pessoa que está convivendo aquele ciclo. Se ele não tiver um entendimento, é o que acontece o tempo todo. A pessoa continua rodando em círculo como foi o povo do Egito, né? Que ficou rodando no deserto em círculo. Então precisa de que tenha entendimento de que isso é real. Precisa que as pessoas se permitam para entender que isso existe, que existe o material, que existe o espiritual, que existe a nossa alma, para que esse entendimento possa levar você a passar por todos os ciclos que eu falei aqui em todas as esferas, que é o nascimento,
que é o crescimento, que é a reprodução e que é a morte. E aí, incrível que nessa passagem de Mateus 8:2 fala sobre o leproso. E o leproso, ele vai até Jesus e ele pergunta, né? Pergunta se tu quiseres, tu podes me curar. Só que aí o que é engraçado? Ele não tinha entendimento. Assim como muitas pessoas não entendem sobre ciclo, o leproso ele não tinha entendimento do que era. Ele tinha uma crença, é como se fosse aqui, é como se fosse a realidade de muita gente que vive o tempo todo falando que acredita em Deus, mas não tem uma experiência, entendeu? Então, acredita porque é bonitinho, acredita porque alguém que é referência fala que existe, tem experiência, e a pessoa simplesmente segue aquilo. Mas a pessoa não é incomodada o tempo todo, assim como o leproso, aí atrás da fonte. E mesmo que na sua ignorância ele não entenda que Jesus pode curar ele, mas que ele possa ir até a fonte e cobrar coisas dele. E aí o que acontece? Nessa passagem de Mateus 8:2, fala que o leproso, ele vai e pergunta, né? E quando a gente fala sobre a questão, para a gente entender os ciclos, a gente tem que ter entendimento, a gente tem que ter também humildade, para que a gente, se a gente não entende determinadas coisas, mas que a gente simplesmente tenha fé, acredite que um Deus existe, a gente acomode ele através de qualquer coisa. É que nem um filho que esperneia na frente do pai porque quer alguma coisa, entendeu? A gente tem que ter essa atitude também de frente ao pai, porque realmente a figura de nosso pai é a figura que a gente tem, entendeu? De uma pessoa que a gente pode consultar, que a gente pode pedir. Só que muitas vezes as pessoas acreditam no gibi, né? No Deus de barro, no Deus que é contado pelo outro, no Deus que é contado por aquela pessoa que a gente evidencia. Hoje é incrível que, assim, eu venho observado como é que as coisas têm acontecido. Antigamente, a gente observava que as pessoas que tinham religiões ou até buscavam ter essa questão de contato, pregar, evangelizar, elas passavam-se como pessoas coitadinhas, né? Ah, Sim. eu tô aqui. Tipo assim, era como se a conexão com Deus fosse condicionante de que nós fôssemos escassos, entendeu? Isso era como se fosse algo que a gente quebraria uma barreira, para que determinadas pessoas enxergassem que a gente, por ser um coitadinho, a gente era uma pessoa que estava conectada com o Pai. E na verdade não é nada disso. A gente entendeu tudo errado. E aí, quando a gente voltando para a passagem do leproso, o leproso simplesmente ele pergunta a Deus, e aí quando ele pergunta a Deus a respeito de se Deus pode curar ele, Deus testa a fé dele, né? E quando ele acredita que cura, ele é curado. Só que naquela época, as pessoas que tinham lepra, a lepra era uma doença que era contagiosa. Então, as pessoas viviam isoladas, viviam à margem da sociedade, entendeu? Então, essas pessoas, elas saíam da sociedade, elas viviam à margem da sociedade, entendeu? Todas aquelas coisas que as pessoas utilizavam eram contaminadas, então as pessoas elas não, ela ficava meio que isolada realmente, mas é incrível algo, Lidinha, que eu vou falar agora, que tem sido uma vivência, inclusive, assim, hoje eu pedi uma mensagem a Deus e veio um bocado de insight, assim, eu falei, meu Deus do céu, eu vou falar, não sei a quem vai atingir isso. Mas me remeteu a uma ligação diretamente, essa passagem do leproso, com a parábola do banquete. Quando a gente vai para a questão da parábola do banquete, muitas vezes o que acontece? A gente tem o melhor. A gente tem o melhor a receber, a gente tem o melhor a se conectar, a gente tem o melhor, mas a gente fica preso nos hábitos velhos. Então, o que acontece? Na parábola do banquete, na Bíblia, fala que Deus prepara uma festa e convida todos, né? Mas eu estou envolvido na minha atividade da fazenda, estou envolvido em minha atividade de trabalho, estou envolvido nisso. E é como se fosse assim, você tem uma mina de ouro, muitas vezes, só que você está envolvido em tantos processos que te robotizam, não permite que você consiga enxergar o que é óbvio. E aí, voltando à questão do leproso, o que é que eu queria falar? Quando o leproso ele foi curado, automaticamente ele foi liberto e ele pôde voltar para as atividades habituais dele, que era o quê? Voltar para o centro de onde ele convivia. Só que muitas vezes, se você for parar para observar, automaticamente ele perdeu todos os bens que ele tinha, porque como ele vivia à margem, aquele local onde ele estava não fazia mais sentido ele ir. Primeiro, porque era a margem de onde ele queria viver, até pela questão da cura, e segundo, porque tudo aquilo que estava lá estava contaminado.
Então, quando a gente vive um momento que a gente está no robótico, está no ritmo hipnótico, a gente produz tanta coisa que a gente acha que é riqueza. Só que essas coisas às vezes estão contaminadas com hábitos velhos, estão contaminadas com doenças, com marcas, com crenças limitantes, com determinadas coisas que nos bloqueiam. E aí vem situações que faz com que a gente consiga enxergar determinadas coisas, mas a gente não consegue. A gente está preso no antigo. E a gente não consegue, de maneira alguma, sair daquilo ali. Entendeu? E é como se fosse assim, ó. No O que mundo eu vejo material, no mundo é, material, como eu falei a respeito do entendimento, né? A gente tá falando sobre ciclos. E no mundo material, é como se fosse assim. Você já viu aquele ditado, só acredito vendo? Muita gente ainda vive isso o tempo todo. Então, no mundo material, por que a gente acredita em determinadas coisas? Porque quando alguém está doente e eu não quero me contaminar, eu sei que aquilo ali existe porque eu estou vendo, eu não quero estar próximo daquilo ali, eu me afasto. Mas no mundo espiritual acaba acontecendo o inverso. Se você for parar para observar, os hábitos negativos muitas vezes nos trazem é, 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 confortos ou satisfações momentâneas. E às vezes, talvez a gente, por não enxergar, ou por não entender, não compreender isso, às vezes a gente quer ficar vivendo nesse automático. Quer ficar o tempo todo vivendo naquilo, porque aquilo ali nos agrada momentaneamente. E a gente não se permite mudar os ciclos. porque Entendeu? E a mudar gente o fica. ciclo, ele causa esforço, né? Então a pessoa às vezes prefere ficar naquela acomodação, não ter que fazer nenhum esforço, mas também fica rodando em círculo, né? Porque, na verdade, a gente entender, igual tudo que você está falando aí, o ciclo ele tem um processo, ele tem que ter início, meio e fim. Mas as pessoas, muitas vezes, elas não querem passar pelo processo, elas não querem se permitir passar pelas situações do processo para concluir o ciclo. Então, vai ficar girando, vai ficar rodando, né? Eu já passei por situações também que eu queria concluir o ciclo sem passar pelo processo. E não tem jeito, né? É igual a promessa. Deus te dá uma promessa, mas tem um processo para chegar, né? Davi teve uma promessa, mas ele teve que passar por um processo para concluir aquele ciclo, para tomar posse daquela promessa. Imagina se ele começa lá, né? Ah, mas eu quero agora, como um filho pirracento, Deus, o Senhor me prometeu, a coroa, o reinado eu quero agora. Mas tem um processo, porque senão você acaba estragando esse ciclo, né? Que ele tem que ter começo, meio e fim. Então, a gente tem que entender também esse processo, porque nesse processo vem o amadurecimento, né? Vem onde você vai gerar frutos e N situações para se concluir um ciclo, para se completar um ciclo. E sabe o que eu tenho visto mais ainda, Lidinho? É que os ciclos, eles vão acontecer repetidamente na vida de todo mundo. Todo mundo vai participar desse processo. Sim, Só que o meio do ciclo, muitas vezes, é o momento mais difícil. E quanto maior é a dificuldade, maior é o poder da resposta daquela pessoa que passa dificuldade. Se você for parar para observar, todo mundo que a gente observa hoje que tem um resultado, tiveram momentos que marcaram de forma negativa as pessoas. Por quê? Porque o que acontece? Aquela marca é como se fosse um selo de autenticidade do compromisso e do propósito que aquela pessoa tem. É como se fosse assim, Lidinha passou um problema disso aqui, pronto. Dá uma selada, selo de autenticidade e originalidade. Nisso aqui ela tem propriedade, exato. entendeu? E tem que reproduzir isso aqui para que ela mude a vida de determinadas outras pessoas. É por isso que a gente tem visto, mas às vezes as pessoas não tornam tão claras, que o tempo todo as pessoas falam que o nosso propósito tem a ver com as nossas dificuldades, nosso propósito tem a ver com a nossa dificuldade. Mas por que isso? Se a gente tem a capacidade de pensar, a gente tem a capacidade de nos questionar. Porque ninguém vai ter uma propriedade de falar mais do que a pessoa que vivenciou na prática aquilo ali. Entendeu? Então, assim, se eu tive dificuldade financeira,
Então, pronto. Eu não vou falar sobre a vida de fulaninho que teve dificuldade financeira. Eu vou falar sobre a minha vida, o que eu Sua vivi, o experiência. que eu pus em prática e o que mudou. Entendeu? Então, nós temos que entender que nos ciclos, nas partes dos ciclos, o que é determinante? O que é determinante? É a gente identificar, inclusive sorrir, quando o momento da pior dificuldade chegar. Porque quando esse momento chegar, é o momento que, assim como a loucura está na mente humana, é como se fosse um fio de cabelo. É a ruptura que vai transformar um processo de fracasso temporário em um processo de prosperidade exponencial. Então, assim, hoje eu tava vendo aqui, tava vendo aqui que meu irmão aí e minha mãe estavam comentando hoje. E hoje eu tive que ativar a antipatia, porque a gente começou a conversar hoje na hora de almoço e se fizesse vontade eu nem trabalhava de tarde, né? Mas como quando começou eu falei, não, eu tenho que trabalhar, tem uma hora de cumprir, tchau. Mas muita coisa a gente conversou hoje e a gente conversou, inclusive, algumas coisas foi surgindo e a gente vai entendendo, né? O processo das conexões, porque, inclusive, é um insight que eu tenho aqui que eu vou passar. Muitas vezes a gente está conectado com pessoas que é fonte para a gente o tempo todo, mas a Verdade. gente não se permite, entendeu? Às vezes eu estou aqui com a Lidinha, mas eu quero a glória para mim, eu não entendo que a glória é toda para a fonte, e eu simplesmente eu abro a boca, falar, e não me permito que você fale, e às vezes simplesmente eu abrir da sua boca e falar uma palavra, vai completar aquele raciocínio que necessita ser finalizado para que saia do campo do nascimento e vá para o campo do crescimento. E hoje a gente estava conversando determinadas coisas e a gente estava falando, né, a respeito de processos, de como a gente, muitas vezes, a gente paralisa em meio ao processo enxergando dificuldades mínimas. E a questão toda é que hoje o que é que acontece? Deus, ele não, ele mandou o seu filho ao mundo. Jesus, ele foi a figura que era utilizado através de uma pessoa, era a figura que era utilizada pela fonte para que transformasse a vida daqueles com quem ele se conectava. Mas se você for parar para observar, hoje não existe um Jesus na Terra, existe vários. Porque se ele, a partir do momento, ele fez o sacrifício vivo, né, que foi Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, hoje ele tem a mim, hoje ele tem a Lidinha, hoje ele tem o Vinícius, hoje ele tem a Denise, ele tem várias assim, é como se fosse assim, ó, evoluir num processo Somos, tecnológico, somos entendeu? Antigamente a gente pertencentes. chegava num computador, só tinha um lugar para um pendrive, né? Hoje a gente bota o pendrive e sai um bocado de ramificação. Porque o processo ele evolui também. A gente está utilizando uma linguagem muito simbólica e comparativa, mas hoje a conexão da fonte, a cura, ela vem através das pessoas que entendem o seu propósito, das pessoas que entendem os seus ciclos, das pessoas que passam por seus ciclos e das pessoas que entendem que aquilo é natural. Inclusive, quando chega os momentos de evolução, entende que está naquela parte da ação, do teste, da evidência, e que vai passar por momentos de dificuldade. Não é o fato de eu estar conectado com a fonte que vai me transformar um ser surreal. Entendeu? Eu sou humano como qualquer outra pessoa, eu vou errar, eu vou ter momentos que eu vou me entristecer, mas o que acontece? Quando a gente tem esse contato muito latente com isso, a gente começa a identificar que o que a gente tem a fazer aqui é muito maior do que aquela coisa que nos paralisa. Quer ver uma coisa, Lidia? Eu não sei se você já viveu essa Exato. experiência. Sim, E pode é falar. engraçado que as pessoas muitas vezes elas se frustram, né, com Deus por conta disso que você estava falando no início, né, das pessoas ficarem pintando esse Deus fantasioso, né, bonitinho demais. Então, talvez elas vêm para Deus achando assim que o processo vai ser lindo, perfeito e não vai ter, né, essa parte aí da autenticidade, da dificuldade, né, para te gerar autoridade. Então ela acha que assim, não, agora eu estou com Deus, minha vida vai ser, como você disse, surreal. E aí, quando elas percebem que não é assim, elas se frustram,
né? E aí começam a questionar, a não querer. Então, assim, é uma ilusão, porque isso faz parte do processo. Hoje de manhã mesmo eu estava conversando com Deus sobre isso, sobre autoridade. Estava conversando algumas coisas com Deus, eu falei, Senhor, eu não quero falar de algo que eu não tenho autoridade naquilo. Simplesmente falar porque eu tenho que falar. Eu quero falar de coisas que eu passei, que eu vivi, que eu sei, eu senti. Então, eu tenho total autoridade para falar para outra pessoa a respeito daquilo, né? Porque eu tenho conhecimento de causa. Eu não quero. É claro que tem situações que você tem que aconselhar, você tem que falar, mas eu não quero ser aquela pessoa que só fala, simplesmente porque eu preciso falar, então eu vou falar, né? Como você disse, a glória tem que ser minha, então eu não entendo nada disso aqui, não, mas eu vou falar, porque se eu ficar calada, o que vão pensar de mim? Eu vou falar. E não é por aí, né? Deus nos fez, cada um, somos cada um uma face, né, de Deus, então o que Ele deu a você é seu, particular seu, né, as experiências, a autoridade que Ele deu a você, a mim, sua mãe, cada um de nós. Então, isso é muito particular, né? Nós somos particularidades de Deus. Então, uma coisa complementa a outra. E algo que eu acho muito bacana é aquela palavra que diz que a gente tem que sempre ter o outro como maior do que nós, né? Então, se a gente levar por esse lado, a gente esquece dessa questão de a glória tem que ser minha. Não, o outro ele é melhor do que eu, ele é maior do que eu, ele sabe mais do que eu. Então deixa eu calar um pouquinho para aprender com ele, né? Deixa eu parar um tiquinho para ouvir o que ele tem a dizer, porque alguma coisa, alguma pérola realmente vai sair dali e vai me acrescentar. Ô, Lidinha, eu aprendi que a gente não deve parar nunca, porque às vezes até quem a gente julga que está num processo superior a gente, mas não é a pessoa que está no planejamento da fonte. E a respeito disso que você falou, de eu vou abrir a boca só para falar o que realmente eu testifico, o que eu tenho evidência, o que eu tenho vivenciado. Eu acredito que a gente tem que falar sobre experiências de vida, porque isso é prática. Quando a gente fala Sim, de prática, a gente não só sabe sobre o assunto, mas sabe o caminho. Mas quando a isso. gente identifica algo que vem através do insight, né, da clarificação, se aquilo ali não é a realidade para a nossa vida, a gente tem que falar. Só que de maneira diferente. Sabe como é que a gente tem que falar de maneira diferente? A gente várias vezes a gente não abre a boca para falar, mesmo que sem entender o que isso quer dizer. E quando a gente verbaliza algo, a gente está materializando e existe o poder nas palavras. Então, se você passa a criar algo que você ainda não está vivenciando, fala com o teu espelho. Faz uma live com o espelho. Até o momento que você falar tanto aquilo, que aquilo ali se torna uma realidade para você. O segredo não está no falar ou não falar. O segredo está no falar e você querer mudar. Porque se eu identifico algo, eu não vou conseguir mudar da noite para o dia, mesmo que eu entenda que aquilo ali é uma realidade. Mas se eu começo a falar e fazer tarefas que estejam alinhadas àquilo, mesmo que passe por um processo de erro, mas eu vou falar tantas vezes aquilo ali, que automaticamente eu estou mandando mensagem no subconsciente da minha mente que aquilo ali vai se tornar realidade no tempo de correr. Você já parou para entender por que, que a nossa modalidade de ensino, a maioria da nossa modalidade de ensino no mundo, ele é um ensino oral? Tipo assim, por que a gente vai para a sala de aula ouvir um professor? Porque o nosso ensino é oral. As pessoas falam, quando verbaliza, aquilo ali entra, automaticamente se torna real. Então, se a gente fala também, a gente começa a escutar, a gente está lançando para o nosso cérebro que aquilo ali é uma realidade. A gente tem que entender que existe isso. Então, o que é que a gente tem que fazer? Se a gente ainda não acha que nós estejamos numa parte do processo com propriedade para que aquilo ali seja algo real na vida de outra pessoa, porque a gente ainda não vivencia aquilo, mas a gente tem que fazer tarefas para a gente nos colocar em teste, para a gente falar aquilo, até que aquilo realmente se torne realidade.
Entendeu? É como se fosse aquilo. Ou seja, não sei se você já viu. Tem determinados ditados populares que, se você for parar para fazer algumas interpretações, talvez até se você pegar e fazer uma tarefa com aquilo ali serve. Até o negativo, se você conseguir canalizar, você transforma em algo positivo. O povo não fala que o mentiroso fala uma mentira. Tantas vezes que ele passa a acreditar que aquilo ali é verdade, Aquilo é a verdade. gente, quando acredita em algo, que a gente tem uma clarificação de um insight, a gente tem que acreditar que aquilo ali é verdade, mesmo que a gente não viva aquilo naquele momento, a gente não vai viver e passar aquilo para outra pessoa, mas a gente tem que dar tanto comando no nosso cérebro para a gente mesmo daquilo ali, até aquilo ali se tornar uma realidade na nossa vida. E é isso que eu tenho testificado através, porque eu me questionava muito em todas as atitudes que eu fazia, entendeu? Todos os processos, tudo que eu vivenciava. Eu me questionava até o ponto de, tipo assim, de eu gostar de determinadas coisas, de eu gostar de uma festa, de eu gostar de muitas vezes no final de semana tomar uma bebida e beber uma cervejinha, alguma coisa. Eu me questionava de tudo isso, entendeu? Só que hoje, as minhas orações têm sido de menino, menino mimado mesmo, de espernear o pai e pedir que ele faça que as coisas que não têm sentido em minha vida saiam de forma natural, sem que eu sinta falta. Exato. Entendeu? Ou que, se for para sentir falta, que eu entenda que aquele processo faz parte do processo para que eu pule um degrau. Entendeu? Que é o que eu estou falando aqui. Tudo aquilo que a gente passa por um momento de dificuldade, ele tem uma semente proporcional de algum resultado que vai ter positivo a respeito daquilo. Então, é isso que a gente tem que entender. Que os ciclos, eles existem, os ciclos eles vão sempre existir, mas que a gente tem que ter sabedoria para a gente perceber em que ciclo a gente está. Entendeu? Porque cada pessoa ela tem o seu time, entendeu? Deus faz o planejamento tudo direitinho, porque ele entende qual é a limitação de Lidinha, ele entende qual é a minha limitação, ele entende qual é a limitação de Vinícius, ele entende qual é a limitação de cada pessoa. Então, o Pode processo, estar o no mesmo ciclo, às vezes é diferente de nível. uma pessoa para outra. Por isso que Exato. a gente não pode se julgar nem ficar se culpando. Entendeu? A Sim, gente só tem que entender como é que funciona. E se entender como é que funciona, se a gente cuida da nossa vida, a gente não compara a nossa vida do outro. A gente simplesmente compara a nossa vida à nossa mesmo. E a gente tenta ser uma versão melhor de nós mesmos a cada dia. E eu vou procurar ser amanhã um Rafael melhor que o Rafael de hoje, depois de amanhã um Rafael melhor que o Rafael de amanhã. E assim a gente vai seguindo os ciclos da vida. porque se Entendeu? você ficar tentando fazer comparação, você vai ficar preso ao que o outro está vivendo, questionando aquilo, e o seu ciclo não vai. Você vai ficar paralisado, porque o seu processo é diferente do meu. O seu momento, o seu ciclo do momento é diferente do meu. Então, cada um está no momento, né? Então, não tem como fazer comparação, querer se igualar, né, ao outro. Não tem jeito. Exatamente. E assim, só para finalizar, Lidia, citar algumas coisas relacionadas a José do Egito, né? Só para finalizar mesmo o processo. Quando a gente entende que a gente tem ciclos e que a gente vai vivenciar esses ciclos, a gente entende quando a gente está com a nossa identidade ativada. Por quê? Porque a gente faz as coisas simplesmente porque são necessárias fazer. Não porque fatores externos vão determinar. Imagine a Lídia, o Rafael, eu tenho uma, assim, uma bênção de Deus, que eu tenho uma família que está muito alinhada aos mesmos propósitos, para estar aqui apoiando, comentando. Mas imagine Sim. o José do Egito naquela época, ter o Jacó, o Judá, que não apoiava, e ter todos aqueles irmãos que eram O contra ele. Instagram está boicotando a live dele. É, aí você pegava, tipo assim, tem uma pessoa que entendia de ciclos. Ele entendia que tudo aquilo que passava não interferia no que ele é. E aí fica uma última mensagem, que é um insight aqui para a gente encerrar, é que, que é a diferença de termômetro para termostato, né? Para a gente se questionar o tempo todo. A gente vai entender que existe ciclo quando a gente deixar de ser termômetro e estar medindo a temperatura do outro. E quando a gente passar a ser termostato, a gente medir a temperatura do ambiente pela nossa presença. Entendeu? Então, o que acontece? A sua presença, quando você chega em determinado local, ela cria algum tipo de mudança ou você se adapta ao meio? Entendeu? A gente tem que pensar muito isso. Porque quem entende ciclo vai sofrer um pouquinho, porque vai ser tido como diferentão, entendeu? Vai ser tido como sonhadorzão, como loucão, entendeu? Mas por quê? Porque entende que o ciclo funciona
e que ele está ali e ele tem um propósito que independe do que os outros achem, deixe de achar, deixe de entender, entendeu? Ele faz a coisa justamente pelo que ele falei, porque ele é um líder, entendeu? E a gente tem que ser líder, sabe por quê? Porque o nosso exemplo maior que a gente tem de referência, ele exerceu melhor do que todo mundo a nossa liderança. Então a gente não tem que procurar desculpas, a gente tem que procurar respostas o tempo todo e saber que o nosso modo de agir, ele vai realmente, se a gente procura seguir um modelo de liderança que foi uma referência para as nossas vidas, a gente vai ser o diferentão mesmo e a gente tem que entender isso como um elogio. Sou o diferentão mesmo, entendeu? Pois é, se eu falar, meu amigo, ó, fator externo, é como eu já falei aqui na live no início, é que nem um Antônio, ó, nesse momento em si, não observe o redor. Bota aqui, ó, que nem a vinda do burro e acabou, e vai embora. Beleza? Isso aí. Ser diferente incomoda. Exatamente. É isso aí, Lidinha. A live eu achei até que ia ser rapidinho, porque assim não teve uma preparação nem nada. Eu achei que ia ser rapidinha, como foi a live do O Valor do Desconhecido. Mas eu queria que a mensagem se passada, que era essa aqui, entendeu? Eu queria agradecer sua participação. Foi uma Eu que mediadora agradeço. fantástica. Já dá Ah, para meu criar Deus. já dá para criar um projeto aí, viu? Como diz o Léo, tô começando a gostar desse negócio. Eu acho que esse projeto vai acabar e começar a fase 2. Pois é. A gente vai iniciar outros projetos aí. Novo A ciclo. intenção, a intenção é não parar, viu? Eu Novo vou aí, ciclo ó. Aí o pessoal promete. tá falando aí que vai ter o projeto da Lidinha, né? Ah, amém. Eu tava tão concentrado aqui, Lidinha, que hoje eu nem escutei os comentários aqui. Eu também não. É, faz um. A galera que comentou aí pra caramba. Tava sem ler os comentários porque eu queria passar. Como eu não crio um roteiro, né? Eu queria passar o máximo possível do que era entendimento, de algumas coisas que eu tenho viciado em minha vida, entendeu? E algumas outras coisas, assim, que simplesmente foi o que eu pedi em oração. Antes aqui eu estava aqui de joelho pedindo a Deus que simplesmente eu fosse só o instrumento. Que só o físico fosse utilizado aqui para abrir a boca e fazer sentido na vida de alguém. Simplesmente foi isso. Entendeu? Então, é isso aí que era a mensagem que eu queria passar. Eu espero que possa impactar a vida de alguém. E não Com só certeza. impactar, mas que a pessoa entenda que existe um ciclo e que para a mudança desse ciclo, não basta simplesmente eu entender, mas basta que o entendimento ele seja convertido em sabedoria através da ação. Se eu entendo algo e não transformo em realidade, praticamente é como se não tivesse aprendido aquilo. É como se eu tivesse menosprezando aquilo que a fonte tem nos passado. Mas se faz sentido para mim, se eu entendo, se eu compreendo e eu transformo aquilo ali numa tarefa para que aquilo melhore, entendeu? Que eu possa continuar seguindo o ciclo, entendeu? Aí sim vai fazer todo sentido. E aí é quando a gente começa a vivenciar coisas que a gente talvez nunca tenha vivenciado. Tá bom? Exatamente. Se nós queremos progresso, a gente tem que aceitar o processo, né? Nós pedimos a Deus mudança, nós pedimos a Deus coisas novas, mas a gente não aceita o processo, não aceita o ciclo, e aí não tem como, né? Não tem jeito. E às vezes, viu, Lidinha? Eu até digo que a gente não é obrigado a aceitar, não, viu? A gente pode espernear, só pede só para entender. Pede para entender até entender, se não entender, pede para entender até entender, pronto. Quando chegar a entendimento, pronto, segue o ciclo. Beleza? Fica na cartola. Pois É é, isso aí, pois é. tá? Tá bom? Beleza. Lidinha, quando concluir a live, quando você finalizar aí, ele tem a opção de compartilhar. Aí deixa aí salvo aí, para que a galera que talvez, como a Jaque falou, aí esteja assistindo o jogo do Flamengo, que não tenha tido a oportunidade de assistir Pois é, aí, se entendendo. criar curiosidade, que possa assistir aí a live. Tá bom? Tá, joia. Na hora que eu encerrar aqui, eu salvo, né? Bora bater a fotinha. Vê se consegue bloquear os comentários aí pra gente bater nessa fotinha. Não pode deixar de desistir, não. Deixa eu ver. Aí, Aí. Vamos lá? vamos.
Poxa, velho, Ah, deixa eu ver se eu consigo. Ah, pera aí, Lidinha. Eu vou fazer algo aqui. dá batom do dente, gente. Ai, meu Deus, ao vivo e a cores. Não, vou colocar aqui o seguinte. Ah, Pera aí, Lidinha. tô esperando. Vou tirar a fotinha assim, ó. Bem original, ó. Vê se dá pra ver aí. Ah, não dá pra ver, não. Ah, Dá pra ver agora, se aí? chegar mais pertinho, aparece. Ah, velho. Deixa eu ver se consegue ficar aqui melhor. Reflexo da luz. O reflexo da luz está atrapalhando. Aí. Ah, mas aonde Bate, bate a. Vixe, eu tô fazendo propaganda aqui da empresa, viu? eu tô vendo? E cadê você? Bota aí, Lidinha. Ai, Rafa. Peraí, sobe um pouquinho aí. Ai, ai. Oh, meu Deus, vou bater, hein? Vai. Aí. Aí, Lidinha. Oh, meu Deus. Obrigado, querida, pela permissão, viu? Agradeço. Deixa salvo aí pra gente se a gente consegue puxar aí a live no seu Insta, pra gente ver se consegue baixar, pra não deixar de postar lá no canal do YouTube, beleza? Tá joia. Tamo junto. Ó, tarefa. Quem participou da live, gostou, quem não segue a Lidinha, passa a seguir. Quem não me segue, se fizer sentido pra você, passa a seguir. Não esquece de dar uma comentada lá na fotinha, dar uma comentada em alguma fotinha minha. Bota lá, ó, recebo, agradeço o conteúdo, ou coloca algum insight lá que fez sentido para você. Eu tô um pouquinho avaledinho, até tô me cobrando esses dias, porque tanto a live de ontem como a de hoje foi puxado. Ontem eu tinha pedido o Léo como é que diz? A referência para colocar no feed, acabei não botando. Hoje também foi corrido, só coloquei no story, mas eu vou postar lá para não deixar, não criar ruptura até nas fotos do feed, beleza? Beleza. Tchau, querida. Deus abençoe sua vida, viu? Amém, Tamo Rafa. Deus te junto. abençoe também. Obrigada. Tchau, Nada. gente.